Boa noite, meus amigos da Conversa ao Pé do Rádio. Aqui quem fala é Rubem Gonzalez, diretamente do portal Não a Mídia Golpista. Já vou logo, sendo chato, né? Pedindo para vocês, por favor, se inscrever aí no nosso canal. Dar aquele cliquezinho no sininho. E para receber nossas notificações, né? De quando a gente tiver áudios e vídeos novos, vocês receberem em primeira mão aí. Nós estamos tentando manter aqui uma frequência diária de áudios aqui. Inclusive, é até bom falar um pouco da estrutura, né, do que é a Conversa ao Pé do Rádio, porque eu até falei com o Cláudio que eu faria esse áudio hoje, mas como a gente aqui é extremamente indisciplinado, e a equipe é praticamente eu, ele e o André que dá um espetáculo, eu vou deixar para depois. Mas a Conversa ao Pé do Rádio vem de muito longe e nós tentamos rememorar isso. Por quê? Porque muitas vezes você está no trânsito, você está no carro e você não tem necessidade para ficar olhando para a cara feia de algum locutor como eu, que de beleza eu não tenho nada. A beleza está nos olhos de quem me vê. Então, mas não é esse o fundamento, não. Nós optamos por isso, até porque o nosso canal está em início de carreira, né? Estamos fazendo isso aí, estamos fazendo esse fechamento informal. A gente fala que nós não fechamos com o Ciro Gomes. Foi o Ciro Gomes que fechou com a gente. Ele que entrou na nossa linha de tiro. Nós temos uma linha de tiro burra, né? Como eu chamo. Eu tenho uma linha de tiro burra, e o Cláudio também, e o André também. Você imagina você entrar numa reta, né? Uma reta de 2, 3, 4 quilômetros de asfalto, que você olha assim, ela se perde. Esse é o meu campo de visão. Esse é o meu campo de visão. Aqueles metros que tem o acostamento daqui, o de lá, aquela faixa ali, é o meu campo de visão político-ideológico. Então, quem entra dentro daquele campo, eu apoio. Quem sai daquele campo, eu execro. Eu deixo para lá, eu deleto. Quem volta a entrar nesse campo, se aproxima, nós estamos dentro. Então é assim que eu faço. É uma coisa muito simples. Eu não deixei de ser Lula. Foi Lula que deixou de ser Rubem. É triste falar isso, né? Mas é a grande verdade, é a grande realidade. Eu pedi a Lula uma atitude de estadista, que ele se igualasse aos grandes da história. Acho que o estudo geopolítico não precisa ser aprofundado, não. Você não precisa se aprofundar em estudo geopolítico, em realpolitik, mas principalmente a geopolítica. A geopolítica explica muito de tudo que nós vemos aqui. Tudo que nós estamos enxergando aqui vem da geopolítica. Então, eu imaginava o Lula com a grandeza de um De Gaulle, tá? De um Roosevelt, de grandes vultos da história, de grandes... o Ayatollah Khomeini, que em 78 volta do exílio na marra e expulsa o Shah Reza Pahlavi e sai carregado nas costas do povo no Irã, é bem emblemático. Então é essa a visão que eu tinha do Lula, que ele se exilasse e voltasse nos braços do povo. Ele preferiu esse campo da mediocridade e entrou nele da pior forma possível e está fazendo um papel ridículo, no mínimo. Venceu aquele prazo que eu falei de 72 horas ou mais, e que eu acho para mim que ele acaba de enterrar a sua biografia. Eu tenho lido aí pelas redes sociais alguns robôs, alguns bots, alguma coisa, pessoal falando que o Haddad não vai atacar o Ciro, que vai fazer quase uma defesa do Ciro. Olha só, ninguém vai despertar em mim a síndrome de Estocolmo, não, tá? Eu não vou pegar nenhum apreço pelo meu sequestrador, nem nenhuma condescendência com ele. Eu vou continuar querendo que o meu sequestrador se foda, com todas as letras. Então hoje eu quero que o PT se foda, porque é isso que ele escolheu. Foi esse caminho que ele escolheu. Mas no segundo turno eu vou conversar, eu vou pedir votos encarecidamente a quem votou no PT, não a petista. Esse voto não tem dono, esse voto é ideológico, tá? Esse voto é de identificação, não tem nada a ver.
Eu não vou pedir autorização ao Ciro, ao Haddad, ao Lula, botei até o nome do Ciro aqui, a ninguém para votar. Olha, vote em mim agora, porque eu gosto de vocês, eu acho vocês bonitos. Não, eu acho que vocês fizeram um papel de tremendo filho da puta. Tá? E hoje, como eu tinha falado, estou voltando aqui agora, né? É o seguinte, a conversa ao pé do rádio nasceu lá com Roosevelt, na década de 30, Grande Depressão, e foi vindo, através dos tempos, foi vindo, até que veio. Tá? Quando você usa um termo errado, você continua errando para dar sentido que você está de brincadeira. O bom de fazer ao vivo é isso, que não tem corte, não tem nada, a gente brinca. E nós temos um exemplo máximo dentro do nosso campo, vamos dizer assim, pragmático, ideológico, que é o assunto que eu vou abordar amanhã, prometo. Tá? E eu vou dar a sugestão, que foi a Rede da Legalidade criada por Brizola exatamente com a conversa ao pé do rádio, que era transmitido às sextas-feiras, às 9 horas da noite, a partir de 63, a partir de 62 o programa, tá, na Rádio Marique Veiga no Rio, que se radiava para o Brasil inteiro, através de uma rede, de uma cadeia de rádios. Tá? Então, eu vou falar sobre isso amanhã. A sugestão que eu tenho para a gente, para o grupo do Ciro, a gente fazer uma rede de apoio. Já vou logo adiantar o nome para deixar o registro, tá? Para ninguém roubar. O Brizola criou o Grupo dos 11. Nós vamos criar o Grupo dos 12, porque 12 é Ciro. Então é o seguinte, tão somente estou falando isso, explanando esses pontos aqui, e falando que hoje nós tivemos uma puta de uma adesão a Roberto Requião. Eu fiz uma brincadeira, né, no meu Facebook, que eu tenho até meio abandonado, eu publico bastante coisa lá, mas eu não tenho mais aquela dedicação, aquele carinho que eu tinha pelo Facebook, porque se tornou uma plataforma altamente suspeita. Então, mas eu botei um banner lá e falei assim, poxa, Roberto Requião apoia Ciro no Paraná e no Brasil inteiro, obviamente. O PT alega que fechou com a banda boa do MDB. Só que a banda boa do MDB se chama Roberto Requião, é a cara da banda boa do MDB. Então é o seguinte, se o PT fechou com a banda boa do MDB, foi com a banda boa de acerto, de roubo, de propina, de escândalo, de sacanagem. Isso aí eles fizeram. Então hoje o que nós temos? Nós temos o campo da moralidade ao nosso lado. Eu não acho que a moralidade, a retidão, seja uma dádiva, um bem divino que você deve exaltar. Eu acho que é obrigação de todo mundo. Mas dentro desse quadro que foi criado no Brasil, nós temos o candidato que o eleitor anseia. Nós temos todos os valores que a sociedade anseia. Nosso candidato, ele não responde a nenhum processo por improbidade administrativa, o que já é tido havido como parte da sua biografia. Então é o seguinte, a Cátia Abreu, idem, a Cátia Abreu é uma pessoa de conduta ilibada. O que existe na Cátia Abreu são algumas coisas do passado, aonde é o que eu falei do campo de visão, né? A Cátia Abreu não estava no meu campo de visão, não estava nessa rodovia fictícia que eu tenho no meu campo de visão. Mas ela entrou. Aí eu pergunto para vocês, o que é o socialismo? O que é a esquerda? A esquerda não é doutrinar as pessoas, trazê-las para o nosso seio, mostrar que elas estão erradas e que o caminho certo é a visão que nós temos da sociedade, baseada em educação, saúde, salário, renda, equidade socioeconômica, porque você sem renda você não é nada, não é ninguém. Então é o seguinte, é a divisão. Nós não somos comunistas, nós não queremos viver numa utopia
Nós não queremos viver como a Márcia Tiburi, nua no meio do mato. Ela fala isso, mas ela anda de iPhone de R$ 6.000 no bolso, tem uma conta corrente estúpida e só vive pendurada nas tetas governamentais dos governos de esquerda, mamando 15, 20, 30 mil por mês, fora convênios e ONGs. Então ela prega, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Esse pessoal vive muito em torno disso aí. Tá? Então é o seguinte, a Cátia Abreu, voltando a Cátia Abreu, ela se converteu a isso aí. Mas não foi hoje, nem foi ontem. Tem bastantes anos. Ela foi a figura mais emblemática na defesa do injusto impeachment da Dilma. Porque sempre, como o Ciro fala, governo ruim a gente tira no voto. E não se tirou no voto, se tirou através de uma fraude de um grupo de canalhas e de bandidos que o próprio PT levou para dentro de casa. Pareceu aquela história, né, que a gente ouve falar assim, tá com pena, leva para dentro da sua casa. O PT levou, pegou o bandido na rua, eles são tão identitários que pegaram os bandidos do MDB e levaram para dentro de casa. E eles assaltaram, saíram com a prataria, saíram com tudo, e por último ainda botaram o chefe da casa na cadeia. Então essa daí foi a turma que eles levaram para lá. A Cátia Abreu se destaca desse grupo. Já falei isso, já abordei isso, vou ser repetitivo. Então ela se destaca desse grupo. Então o que acontece? Ela é uma cooptada. Ela foi cooptada. Ela não é latifundiária, porque latifundiária é quem tem terra e não produz. Ela é uma grande produtora. O processo está errado, a gente conserta, não tem problema. Mas ela é uma grande produtora hoje que faz leis e defende o pequeno, o micro produtor rural. Isso é louvável. Isso é louvável. Isso é a mesma coisa que você vê o dono de uma rede de supermercado que incentiva a abertura de mercearias. É bacana isso. Então, quer dizer, hoje eu não tenho nada para falar dela, como eu não tinha ontem nem anteontem. Há alguns anos eu não tenho nada para falar dela. Já critiquei muito ela. Então, hoje, ela como nossa vice, para mim, só engrandece a chapa. Mostra que realmente nós viemos para brigar, para lutar. E o nosso campo é esse, realmente, é da ética, da moral. E amanhã eu vou lançar o nosso grupo dos 12 aqui. Vou explicar mais ou menos qual é a minha ideia, a minha utopia em torno disso. Vou usar como base o grupo dos 11 do Brizola, na década de 60, antes do golpe, e nós vamos usar de uma maneira mais eficiente, mais proeficiente, porque o Brizola só tinha aquele radinho para falar com os outros. Nós não. Nós temos todas as mídias, hoje nós temos bastante acesso à informação e nós só precisamos usar. O processo é simples e amanhã eu conto o resto. Então hoje vamos comemorar essa grande adesão que mais do que o voto que traz é a moral, a índole, o caráter. A mostra que realmente nós estamos na avenida certa. Nós não temos culpa que simplesmente o PT, o senhor Lula, a turma dele lá, a turba, eu não sei mais se é turma, se é turba, se é quadrilha, se é gangue, o que é, saíram desse campo visual do que representa a equidade social desse país, o nacionalismo. Inclusive, essa New Left, essa esquerda identitária, tem até nojo da palavra patriotismo. Eu não tenho nenhum. Eu adoro a palavra patriotismo. Não tem nada de fascista nela. Nacionalismo, patriotismo não é fascista, de jeito nenhum. Fascistas são os atos. Inclusive, vou até explicar depois, o que nós temos aqui nem é fascismo. Nós temos o neofascismo, que é muito pior do que tudo isso. Mas isso a gente deixa para depois. Uma boa noite a todo mundo e amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui com mais um áudio e sim, lançando a pedra fundamental do grupo dos 12. Vamos que vamos. Um abraço a todo mundo e boa noite.